O vídeo que você vai assistir pode ajudar muitas pessoas, mas isso depende de você. Compartilhe, nos ajude a evangelizar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, neste dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, nós proclamamos o Evangelho das Missões. Jesus envia os 72 discípulos como missionários. E é interessante nós então refletirmos sobre a vida dessa santa e sobre este Evangelho, um à luz do outro, porque Santa Teresinha foi proclamada em 1927 por Pio XI como padroeira das missões. Uma mulher que nunca saiu do claustro de Lisieux é padroeira das missões, mas por quê? Porque a missionariedade, na verdade, é um método de salvação mais do que uma estratégia de marketing. Veja, é interessante a gente notar e se preocupar com isso. Muitas vezes as pessoas querem transformar a vida dos outros, mas com uma espécie de marketing, como se o evangelho fosse uma técnica para fazer a cabeça dos outros. Mas não é nada disso. A missionariedade, na verdade, é a imitação da vida de Cristo. Veja no evangelho de hoje, Jesus envia os seus 72 discípulos como ovelhas no meio dos lobos, mas que pastor enviaria as suas ovelhas no meio dos lobos? Ora, isso só tem sentido com uma única explicação, porque esta é a vida do próprio Cristo. Ou seja, ele saiu do céu como missionário, ele é o primeiro apóstolo, o enviado do Pai. E ele sai do céu, se desapega da sua, aspas, família, o Pai, vem, se esvazia a si mesmo e vem aqui como cordeiro para ser imolado, para ser entregue. E esse é o método missionário. O método missionário é muito mais uma configuração a esta vida do Cristo do que a qualquer outra coisa. Por quê? Porque o caminho do missionário Jesus é a Páscoa, ou seja, a cruz e a ressurreição. E é somente assim que nós teremos verdadeira eficácia missionária. Se nós vivemos numa igreja onde as pessoas já não valorizam mais a cruz, onde as pessoas já não sabem mais se configurar a Cristo e a cruz é simplesmente uma espécie de derrota política, de injustiça contra a qual nós temos que nos indignar, se nós não entendemos a profundidade do fato de que a cruz não é exceção, é a regra, é o único caminho através do qual são salvas as almas, nós nunca entenderemos como é que Teresinha é missionária e como é que Jesus quer missionários assim no Evangelho de hoje. Quando a Madre Maria Gonzaga deu nos últimos anos de vida a Teresinha a missão de rezar por alguns missionários, ela estava realizando uma vocação extraordinária no coração dessa menina. Ela recebeu, por exemplo, a missão de rezar pelo padre Alfonso Roulin, que estava partindo para a missão na China. Ela colocou lá, no seu quarto, o mapa de Sichuan, na China, e ali ela rezava e pedia pelo seu irmão. Ela pediu a ele, numa carta, que ele enviasse uma mecha de cabelos para que ele tivesse a relíquia do mártir que ela tinha certeza que iria derramar o seu sangue para a conversão do povo chinês. Veja, ela estava certa. O caminho do missionário, Padre Roulin, era o caminho de Cristo. Ele ia sair da França, atravessar os mares, ir até a China, derramar o seu sangue e salvar muitas almas. Teresinha, dentro da estreiteza do Carmelo de Lisieux, se via nesta mesma vocação. Por quê? Porque naqueles meses ela já estava derramando o seu sangue. Através da tuberculose, que já tinha dado sinais de que ela tinha poucos meses de vida, ela sabia que estava derramando o seu sangue e estava, sim, atravessando os continentes através da oração para, com o seu sacrifício pessoal, resgatar muitas almas para Cristo. Ela sabia que o maior e mais eficaz método missionário era este, a configuração ao Cristo crucificado, à Páscoa de Nosso Senhor. E isso deve servir para nós como um exame de consciência. Um exame de consciência por quê? Porque nós muitas vezes nos adaptamos à mentalidade do mundo e queremos que as pessoas se convertam através de truques, de mágicas, de marketing. Mas não existe outro caminho a não ser o caminho de Cristo. Que Teresinha nos ensine
Nos ensine, sim, a nos desapegarmos, como Jesus nos ensina nesse Evangelho, a não levar nem bolsa, nem sacola, a nos apegarmos dos nossos pais, das nossas famílias e vivermos a pobreza de Cristo. Que Teresinha nos ensine, sim, a derramar o nosso sangue para sermos missionários e assim seremos missionários, quer cruzemos os mares, como o Padre Roland, quer permaneçamos nos claustros, como a Santa de Lisieux. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gostou do nosso conteúdo? Pois bem, o nosso site faz questão de ser um eco da doutrina católica, do magistério de sempre. Muitas pessoas escrevem para nós diariamente dizendo que mudaram de vida, dando seus testemunhos. Quem sabe uma dessas pessoas que está esperando para mudar de vida é um amigo seu. Nos ajude a compartilhar, nos ajude a evangelizar. Se você curtir a nossa página, compartilhar nas redes sociais, pessoas podem salvar as suas almas. Deus usa instrumentos tão simples para transformar os corações. Que Deus abençoe você.